sempre vou lembrar da coragem, o amor, da firmeza e vontade, a fé e devoção. Seja bem-vindo ao canal Raízes Cristãs. Eu quero falar hoje de um assunto bem comum que todos veem em quase todos os cultos, que muitos chegam a dizer que é o momento mais importante do culto e quando alguém esquece, os pregadores consideram um grande erro. Eu estou falando do apelo. Mas será se o apelo ele tem sido feito da maneira correta, da maneira bíblica? Em primeiro lugar, eu quero dizer que o apelo ele é sim algo que nós vemos na Bíblia. Muitos dizem que não há apelo na Bíblia, mas há apelos na Bíblia. O apelo bíblico é o chamado ao arrependimento. Como nós percebemos nas palavras de João Batista, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Jesus, quando iniciou também o seu ministério, ele pregava dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Os apóstolos, após a ascensão do Senhor, pregavam: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Então, o arrependimento é sim o modelo bíblico de apelo. É um chamado ao arrependimento que a palavra arrependimento vem do grego metanoia, que significa mudança interior de propósito, sentimento, ou seja, mudar-se ao contrário. Em outras palavras, é dizer: abandonem seus pecados, voltem-se para Cristo, que assim vocês terão o perdão dos pecados. Mas hoje nós percebemos, irmãos queridos, excessos, exageros na forma com que é feito o apelo. Eu quero dizer primeiramente que essa forma que nós vemos hoje, ela não é tão antiga como muitos pensam que os apóstolos, os pais da igreja, reformadores pregavam assim. Não, esta forma de apelo, de chamar à frente, mandar levantar a mão, para fazer aquela oração entregando a Jesus as pessoas, ela iniciou-se por volta de 1820 com Charles Finney, pastor presbiteriano. E eu quero dizer, irmãos, que a cada dia que se passa nós vemos mais exageros. Pessoas que chegam até a dizer: dê uma chance para Jesus. Quem quer aceitar Jesus hoje? Mas eu acho que isso é bem estranho. Porque o correto é Jesus nos aceitar. E não somos nós que escolhemos Jesus, mas Ele que nos escolhe. Como ele diz em João 15,16, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. É Jesus que nos escolhe pela graça preveniente que nos possibilita crer na mensagem pregada por alguém que Ele próprio que enviou. Mas pessoas, pregadores conhecidos e famosos, muitos deles tem já os seus obreiros combinados ali para que no momento do apelo eles saiam na multidão perguntando quem não é crente, quem não é evangélico, leva para frente para receber oração, para que uma grande multidão vá ali e ele poste em suas redes sociais que ganhou dezenas, centenas de almas para Jesus. E isso aconteceu em uma cidade vizinha, onde várias pessoas se converteram, porém nenhuma foi para a igreja. Então isso é bem estranho, isso prova que não é o jeito bíblico e que é um grande equívoco. Outras pessoas também, quando vão orar por estas pessoas, elas fazem algo bem estranho. Manda tirar o nome do livro da culpa, que é um livro que eu particularmente nunca vi na Bíblia, não sei onde os pregadores viram, né? Mas eu ainda não vi. E escrever no livro da vida. Tem pessoas que às vezes mandam chamar o vizinho, né? Tem irmãos que dizem: olha, tragam alma para Jesus, cadê os amigos do paralítico que leva a pessoa até Jesus? E eu vejo, irmãos amados, isso, grandes exageros. Eu já vi pessoa arrastando o outro pelo braço e a pessoa dizendo que não queria e ele ia à frente.
Eu vejo, irmãos, que isso causa muitos danos à obra, à igreja do Senhor. Em primeiro lugar, pessoas inconversas entram no rebanho e assim elas não eram convertidas, certamente vão cometer grandes pecados e assim o evangelho será blasfemado. As polêmicas, os escândalos aumentarão. Eu vejo pessoas que facilmente arrumam um namoro, aí sim é que as coisas pioram. Um outro problema é que, evangelizando, nós convidando alguma pessoa para ir à igreja, nós vemos que há pessoas que já não querem frequentar ou visitar a igreja evangélica porque dizem que lá no final do culto o pastor vai chamar para frente para ele aceitar Jesus. Então, isso é muitos danos, muitos males que eu vejo causando na igreja do Senhor. Eu quero brevemente fazer aqui a exegese de alguns textos que são muito mal interpretados e que são clássicos na hora do apelo. Em primeiro lugar, Mateus capítulo de número 10, versículo 32 e 33, que diz, portanto, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus, porém aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Em nenhum momento Jesus dirige esta mensagem em um apelo para as pessoas se converterem a Ele. Em primeiro lugar, eu digo que não serve para apelo esse texto porque Jesus dirige aos discípulos e não a descrentes. Em segundo lugar, quando nós vamos olhar o texto grego, nós vamos perceber algo bem interessante. O texto grego diz assim, un pas hostis homologesse, ou seja, portanto, todo o que se declarar ou me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Eu acho interessante a partícula un, que ela faz uma interligação entre as orações e ela pode ser usada também em uma conclusão do que foi feito, do que foi falado anteriormente. Então, quando Jesus diz, portanto, ele está dizendo que, portanto, todo aquele que no contexto me confessar. Perceba que no contexto Jesus envia os discípulos à missão, diz que vão enfrentar perseguição, diz que vão sofrer bastante por causa do evangelho e que não temem, né, os que matam o corpo, não podem matar a alma. Jesus disse que estaria lá, que o Espírito falaria por eles. É bem interessante também quando nós vemos que depois dos versículos 32 e 33, fala de divisão no lar, fala de renúncia e fala de muitas outras coisas que envolvem a nossa caminhada cristã e não apenas uma confissão pública da boca para fora e já ser perdoado, o nome está no livro da vida, e Jesus já o confessar diante do Pai por causa disso. Não. Então quando Jesus diz, portanto, todo o que no contexto do capítulo 10, que envolve uma caminhada cristã e não apenas uma confissão, eu o homologuesse, ou seja, eu se declarar, esse verbo homologuesse, ou seja, declarar-se ou confessar-me, ele envolve, segundo A.T. Robertson, segundo William Mouse, Strong, segundo Champlin, muitos estudiosos e eruditos bíblicos, eles dizem que não refere-se apenas a uma confissão da boca para fora, mas envolve uma união com aquele que, entre o que confessa e aquele que está sendo confessado. Não é apenas uma confissão, mas envolve uma união. E não dá para a gente aplicar isso no apelo. Uma outra coisa bem interessante, que um outro texto clássico, Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, que diz, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e o teu coração crê que Ele o ressuscitou dos mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Lá o verbo é o mesmo, homologuesse, e lá é bem interessante, pois o contexto já explica tudo. No versículo 10 já diz, pois com o coração se crê para a justiça, não é uma confissão. A fé não envolve apenas a confissão, mas
a salvação está ali ligado, ou seja, a confissão está ligada também à justiça que o Espírito Santo concederá àqueles a quem entregarem a vida para Jesus. Então, o versículo 10 explica o que está sendo dito no 9, ou seja, com a boca confessar o Senhor Jesus Cristo, no coração crê que ele ressuscitou dos mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e a boca se faz a confissão para a salvação. Então, a salvação não vem da confissão e sim da fé. Amém? Bem interessante também, eu interpreto esses textos aqui à luz de Tito 1:16, que diz: dizem que conhecem a Deus, mas o negam com as suas obras. Então, a confissão não envolve apenas palavras, mas atitudes e uma caminhada e uma união do que confessa com aquele que é confessado. Eu queria dizer, irmão, citando ainda um outro texto bíblico, que nós, pregadores, não precisamos estar insistindo para as pessoas entregarem a vida para Cristo. Quando eu olho para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, versículo 37, eu vejo algo bem interessante. No 36, Pedro diz: saiba, pois, toda a casa de Israel, que aquele Cristo que vós crucificastes, Deus os fez Senhor e Cristo. E acaba o sermão. Ele não precisa estar perguntando se ninguém vinha para frente. Na mesma hora, o poder da palavra opera, pois no versículo 37, as pessoas começam a dizer assim: o que faremos então, irmãos? Né? E lá aparece no texto grego o seguinte: de acussantes catenigesan tencardian, ou seja, e ouvindo tiveram traspassado o coração. Ou seja, lá naquele exato momento, quando ouviram o evangelho, eles não precisaram de um apelo. Não, eles fizeram o apelo. O que fez o apelo foi os ouvintes e não o pregador. Então, eu vejo que quando a palavra de Deus ela penetra no coração, eu vejo que realmente ela tem efeito. É bem interessante, irmão, quando eu observo o seguinte: os comentaristas, os intérpretes bíblicos, dizem que catenigesan envolve uma penetração, né? Strong diz que é perfurar completamente. Champlin, ele compara a apunhaladas. Então é alguém que teve o coração traspassado pela palavra de Deus. E isso não aconteceu apenas com Pedro. Quando nós olhamos a época dos avivamentos, com John Wesley, Jonathan Edwards, e muitos outros, George Whitefield, pregando a palavra, pessoas gritavam lá no público e diziam: ai, eu tive o meu coração traspassado por uma espada. Então nós percebemos, irmãos, que a palavra de Deus por si só e o poder do Espírito Santo são suficientes. Nós não precisamos oferecer Jesus como uma banana e sim pregar a palavra. O poder está na palavra e não no apelo, como muitas pessoas pensam. Então, o que falta hoje são pregadores com unção. E muitos, como Charles Spurgeon dizia, o poder do intelecto enche uma congregação, mas só o poder do Espírito Santo é que pode preencher o vazio da alma. Precisamos de poder do Espírito e não do intelecto. Muitos usam a lábia, mas nós devemos usar a palavra. Precisamos urgentemente de poder do céu, como foi derramado em Pentecostes, e ao pregar a palavra não foi Pedro que fez o apelo, mas os ouvintes o fizeram. Amém? Oremos para que Deus derrame um avivamento em nossa vida, aí sim nós veremos os pecadores clamando por arrependimento e não os pregadores clamando para que as pessoas venham à frente para receber a oração e apresentá-los a Deus. Amém? Deus guarde a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém.